Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta com a nossa revisão em Direito do Trabalho para a segunda fase da OAB. Dia 28 é o dia da sua vitória, é o seu dia, não se esqueça disso. Eu tenho certeza que já deu certo. Você também precisa ter essa certeza. E olha só, olha aqui, ó, deixa eu ver se tá pegando direitinho, ou de lado aqui. Sua sorte é você quem faz. Tamo junto sempre, pessoal, vamos lá? Mais uma peça agora da fase de execução. Vamos falar um pouquinho sobre o recurso da fase de execução, o recurso que existe lá na fase de execução, que é o agravo de petição. Agravo de petição é em homenagem ao meu aluno lá de Fortaleza, Denilson. Tamo junto, meu irmão. Não, petição, gente, é uma pizza grande, então é agravo de petição. Agravo de petição, gente. O agravo de petição é o único recurso possível, cabível aí na fase de execução. E o agravo de petição, ele cabe da sentença do juiz da vara do trabalho na fase de execução, quando da análise dos embargos de execução, quando na análise da impugnação à sentença de liquidação, quando da análise da exceção de pré-executividade, desde que ele acolha a exceção de pré-executividade, quando da análise dos embargos de terceiro. Juiz da vara do trabalho proferiu sentença na fase de execução, eu ataco através do agravo de petição. Agravo de petição, que tem seu fundamento legal lá no artigo 897, a linha A da CLT, artigo 897, a linha A da CLT, artigo 897, a linha A da CLT. Nosso fundamento legal do agravo de petição, artigo 897, a linha A da CLT. Douglas, mas como que eu faço para identificar que a minha peça prático-profissional do domingo é um agravo de petição? Pessoal, básico, fase de execução tem que ter trânsito em julgado. Trânsito em julgado, opa, fase de execução. Transitou em julgado, teve garantia do juízo ou não? Transitou em julgado, teve garantia do juízo? Eu vou ter embargos de execução ou impugnação à sentença de liquidação. Da sentença dos embargos de execução ou da impugnação à sentença de liquidação, cabe agravo de petição. Olha só, não teve garantia do juiz, mas teve exceção de pré-executividade. Da sentença da exceção de pré-executividade, que acaba por acolher a exceção de pré-executividade, cabe agravo de petição. Olha só, foi penhorado um bem de um terceiro que não é parte no processo. Esse terceiro ajuiza uma ação que se chama embargos da execução. Da sentença dos embargos de execução na fase de execução, cabe o quê? Agravo de petição. Agravo de petição. Como das outras vezes, vou passar aqui o probleminha para vocês. Vamos fazer a leitura, extrair as teses, extrair os detalhes mais importantes, por favor. Agravo de petição. Transitada em julgado. Opa, olha como que começou o exercício. Transitada em julgado, transitou em julgado, eu já esqueço todas aquelas peças anteriores ao trânsito em julgado, reclamação trabalhista, recurso ordinário, contestação, deixo tudo para trás. Transitou em julgado a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. As partes foram devidamente intimadas para apresentar seus cálculos, sendo que fizeram dentro do prazo. O exequente apresentou o cálculo incluindo na conta o valor dos honorários advocatícios. Olha só, na fase de execução, o exequente apresentou o cálculo incluindo na conta, olha isso, incluindo na conta o valor dos honorários advocatícios. O que não constava na sentença exequenda. Sentença exequenda, sentença liquidanda, é aquela sentença proferida pelo juiz da vara lá na fase de conhecimento que eu vou liquidar aqui na fase de execução, na fase de liquidação do processo de execução, que não constava na sentença exequenda, bem como correção monetária desde a data do ajuizamento da ação. Lembrem-se, a condenação aqui, pessoal, é em danos morais. E ele apresentou um cálculo utilizando como termo inicial da correção monetária a data do ajuizamento da ação. Opa, me parece que aí está pintando mais uma tese para nós arguirmos aqui. Devidamente citado, o executado não pagou o débito no prazo legal, o que levou à penhora de sua casa, na qual reside sozinho, uma vez que é viúvo. Opa! Opa, penhorou a casa do sujeito, na qual reside sozinho. Opostos os embargos de execução, o juiz manteve os cálculos apresentados pelo exequente, bem como a penhora sobre o imóvel do executado. Na condição de advogado do executado, redige a peça processual que melhor irá defender seus interesses. Então, acompanha comigo. Transitado em julgado, ou seja, está na fase de execução. Foram apresentados cálculos, fase de liquidação. Juiz homologou os cálculos, sentença de liquidação. Vamos lá, e olha, opostos embargos. Olha aqui, pessoal, olha o detalhe.
Opostos embargos à execução. Gente, foram opostos embargos à execução. Teve a penhora, teve garantia do juiz, foram opostos embargos à execução. Opostos embargos à execução, o juiz manteve a decisão, manteve o cálculo, manteve a penhora, teve sentença do juiz aqui, pessoal. Sentença de embargos à execução, posso atacar através do quê? Agravo de petição. É o único recurso que me sobrou. Agravo de petição. Tranquilo? Se jogar isso aqui na linha do tempo, não tem erro. Jogou isso aqui na linha do tempo do Prof. Douglas Caetano, você vai matar a peça com certeza. Pessoal que está em casa aí tá com a linha do tempo na mão, só colocar na linha do tempo, passo a passo, matou a peça. Sem erro. Por favor. Pessoal, vamos para a nossa peça prático-profissional. E eu sempre começo a minha peça prático-profissional endereçando. Só que no caso do agravo de petição, trata-se de um recurso. Se é um recurso, eu tenho duas petições. Quais são as duas petições? Eu tenho a petição de interposição e tenho a minuta. Uai, Douglas, não é razão? Não são as razões? Não, pessoal, olha só. Eu tenho, toda vez que eu tratar de agravo de instrumento, agravo regimental, agravo de petição, eu tenho a petição de interposição e a minuta. Petição de interposição e a minuta, ó, em anexo, juízo ACO, tá ok? E para quem que eu endereço o meu recurso? O meu recurso sempre será endereçado, interposto para o juízo ACO. O meu recurso sempre será interposto para o juízo ACO. E quem que é o juízo ACO? Juízo ACO é aquele juízo que proferiu a decisão que eu estou atacando. No caso do agravo de petição, eu estou atacando a sentença do juiz da vara do trabalho. Então o juízo ACO é o juiz da vara do trabalho. Por via de consequência, é para ele que eu vou interpor o meu recurso. E a minha petição de interposição vai endereçada para o juiz da vara do trabalho. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da vara do trabalho de. Por que você deixou as lacunas, Douglas? Porque eu não tinha informação suficiente no exercício para poder preenchê-las. Quando eu interponho o agravo de petição, já tem um processo rolando? Já tem um processo tramitando? Tem. Se já tem um processo tramitando, eu preciso colocar o número do processo. Ô Douglas, nesse caso o exercício não me deu o nome das partes. José da Silva, empresa X, empresa Y. E aí, como é que eu faço? Basta eu usar o nome jurídico das partes. Agravante e agravado. Agravante e agravado. Douglas, aqui eu preciso qualificar as partes? Não, as partes já foram devidamente qualificadas durante o processo, ou na reclamação trabalhista, ou na contestação. Aqui eu preciso apenas o quê? Aqui eu preciso apenas indicar as partes. Como é que eu faço isso? Agravante, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista que lhe move a agravado, por seu advogado, com procuração em anexo. Lembra, pessoal, aqui eu preciso indicar o advogado. Inconformado com a sentença, eu preciso falar que estou inconformado com a decisão. Haja vista que isso aqui é um recurso. Se é um recurso, eu só estou recorrendo porque eu estou inconformado com a decisão. Com fulcro no artigo 897, a linha A da CLT, a fundamentação legal do meu agravo de petição está no artigo 897, a linha A da CLT. Não basta apenas 897 caput. Eu preciso aqui inserir a linha A na fundamentação legal do meu recurso. O agravo de petição, ele tem como fundamento legal o artigo 897, a linha A da CLT. Então, se você não marcou ainda, marca na tua CLT, destaca aí o artigo 897, a linha A da CLT. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência interpor. Olha o verbo, interpor. Olha o verbo, interpor. Se é recurso, é sempre interpor. Interpor o quê? Agravo de petição. Eu quero o nome da peça numa linha separado, centralizado, caixa alta. Quero que você destaque o nome da peça para você mostrar para o examinador na hora que ele pegar a tua prova. Ó, opa, esse cara acertou a peça. Ele vai corrigir tua peça muito mais feliz. Pela minuta com fatos e direitos que seguem anexo. Olha a minuta aqui, ó. Olha a minuta. Petição de interposição em minuta, ó. Anexo as duas e juízo ACO. Próxima tela, por favor. Ainda em se tratando de recurso, a petição de interposição do agravo de petição, ela tem que ser preenchida com outros requisitos necessários. Eu tenho que falar do quê? Tenho que falar dos pressupostos de admissibilidade. Porque não é recurso? Se é recurso tem pressuposto de admissibilidade. Informa que se encontram presentes todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Eu preciso falar
que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos. Ainda em se tratando de agravo de petição, ele possui um pressuposto de admissibilidade especial. Da mesma forma que ocorre lá com o recurso de revista, onde eu tenho pressupostos especiais, além dos intrínsecos e extrínsecos, como, por exemplo, o pré-questionamento, eu tenho a transcendência. Aqui no agravo de petição, eu tenho um pressuposto de admissibilidade especial, que é a delimitação da matéria. Para eu poder interpor o agravo de petição, eu preciso delimitar a matéria e o valor. A matéria que está sendo discutida e o valor referente à matéria discutida. E como que eu faço isso? De forma muito simples. Informa também a delimitação de matérias e valores impugnados, nos termos do artigo 897, parágrafo 1º da CLT. E aí você abre 2 pontinhos aqui, ó, número 1 e número 2. Número 1, matérias impugnadas. No nosso caso, em concreto, eu estou impugnando todas as matérias referentes ao recurso. Mas poderia ser que a sentença trouxesse, por exemplo, uma matéria que não caberia impugnação, que estaria correto. E aí, sobre ela eu não falaria nesse momento. Então aqui eu estou impugnando todas as matérias, todas as teses da sentença liquidanda, da sentença exequenda. Olha só, alteração da sentença exequenda, termo inicial da correção monetária e penhoras de bem de família. Douglas, mas como é que eu faço isso? Não entendi muito bem não. Olha só, simples. Basta você pegar o título das suas teses e colocar aqui. Quais são as teses que você está arguindo aí no seu agravo de petição? É penhora do bem de família, excesso de execução, excesso de penhora, ilegitimidade de parte. Pois bem, você vai pegar o nome dessas teses e você vai transportar aqui, ó, matérias impugnadas. Olha o nome das teses aqui. Alteração da sentença exequenda, a minha primeira tese. Termo inicial da correção monetária, a minha segunda tese. Penhora de bem de família, a minha terceira tese. E qual que é o valor impugnado? No caso concreto desse exercício que nós estamos corrigindo, ele não trouxe o valor das matérias impugnadas, mas poderia ter trazido? Sim, poderia. E aí, Douglas, se ele falasse, por exemplo, que o termo inicial da correção monetária afetou o cálculo em R$10.000, esse seria o valor da minha tese e o valor que eu deveria colocar aqui nos valores impugnados. Como o exercício não me deu, eu não posso criar nem inventar dados. Então, como que eu faço? Valores impugnados, R, cifrão, 3 pontinhos, valor por extenso em parênteses. Basta isso, tranquilo? Vamos continuar nossa petição de interposição. É recurso? É recurso. Se é recurso, eu preciso pedir o quê? O recebimento e a remessa. Recebimento e remessa. Macete do RR. Recebimento e remessa. Recebimento e remessa. Recebimento e remessa. Requer o recebimento e remessa do presente recurso ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Douglas, por que você não preencheu aqui? Por que você deixou a lacuna? Eu deixei a lacuna porque eu não tinha dado suficiente para preenchê-la. Lembrando que quando eu tiver que descobrir a qual região pertence um determinado estado, basta eu analisar o artigo 674 da CLT. 674 da CLT, ele traz uma tabela com estado, região, estado, região, estado, região. E por último, eu tenho que requerer a notificação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo legal. Por último, eu tenho que requerer a notificação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo legal, porque o agravo de petição ele tem contraditório. E aí a gente finaliza. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Você não vai colocar seu número da sorte, você não vai colocar seu nome, você não assina essa peça, pelo amor de Deus. Senão você está fora do jogo, senão você está eliminado porque você se identificou. Com isso a gente fecha a nossa petição de interposição e vamos para a petição da minuta. Eu sempre começo a minha minuta ou as razões endereçando. E eu endereço para quem? Lembra da regrinha? Lá no juízo ACO vai ser sempre uma pessoa, ou juiz, ou desembargador, ou ministro. Aqui no juízo é de quem? Sempre vai ser um tribunal, ou o TRT, ou o TST, ou o STF. Nesse caso aqui é o TRT, Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Douglas, por que você não complementou aqui? Porque eu não tinha nesse caso as informações necessárias para inserir qual que era a região. Mas se eu tivesse, eu teria que colocar? Teria. Nome da peça, minuta de agravo de petição. Nome da peça, minuta de agravo de petição. E aqui
aquelas informações importantes. Agravante, agravado, a origem, número do processo. Agravante, agravado, número do processo e origem. E aí, Douglas, você tem esses dados? Eu não tenho. Agravante, vou colocar 3 pontinhos? Não. Agravante, nome do agravante. Agravado, nome do agravado. Processo, número, vara de origem. Sempre eu começo a minha minuta ou as minhas razões com uma menção de respeito ao juiz Wacó. Colenda turma. Por que eu uso colenda turma? Porque cabe em qualquer recurso. Colenda turma. E a nossa frase de efeito. A única coisa que eu pedi para você decorar no nosso curso foi justamente a frase de efeito. Em que pese o respeito pelo juiz Wacó, a respeitável sentença deve ser reformada. Em que pese o respeito pelo juiz Wacó, a respeitável sentença deve ser reformada. Próximo passo da nossa minuta. Dos pressupostos de admissibilidade, eu não tenho 2 juízos de admissibilidade. Um primeiro juízo de admissibilidade, que é feito lá no juiz Wacó, e um segundo juízo de admissibilidade, que é feito no juiz Edquem. Então, na minha minuta, que vai ser analisada pelo juiz Edquem, eu preciso inserir a preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. E aqui olha a dica, olha o macete, ó. Basta você abrir um tópico dos pressupostos de admissibilidade e aí você vai fazer o quê? Você vai simplesmente copiar e colar, pegar aquele parágrafo que você já usou lá na petição de interposição e transportar ele aqui para a sua minuta. Informa que os pressupostos de admissibilidade do recurso se encontram devidamente preenchidos. Próximo passo, resumo da demanda. Os fatos. Ele é totalmente opcional, esse tópico, mas se você for fazer, gasta pouca linha. Eu fiz aqui para demonstrar para vocês a possibilidade de ser confeccionado o tópico dos fatos. Como é que ficou, Douglas? O juiz Wacó proferiu sentença na fase de conhecimento, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que no momento da liquidação, o agravado incluiu na decisão os honorários advocatícios, utilizou como termo inicial da correção monetária a data do ajuizamento e penhorou o bem de família. Simplesmente eu resumi de forma bem sintetizada, resumido mesmo, os fatos. Contei bem rapidinho o que aconteceu até agora no processo. Continuando a nossa petição, a nossa minuta, aqui a gente começa a desenvolver as nossas teses. E a primeira tese que foi arguida aqui no agravo de petição, dos honorários advocatícios, a inclusão dos honorários advocatícios só na fase de execução. Lembrem-se, a sentença exequenda, a sentença liquidanda, que é aquela sentença da fase de conhecimento que já transitou em julgado, ela não pode ser alterada ou inovada aqui na fase de execução. E o exercício deixou claro que a condenação aos honorários advocatícios, ela foi incluída só no momento da apresentação dos cálculos, só no momento da liquidação da sentença liquidanda ou da sentença exequenda. Isso daí fere o princípio da inalterabilidade da sentença liquidanda, inalterabilidade da sentença exequenda. Como é que ficou nossa tese? Para cada tese, um tópico, cada tópico, 3 parágrafos dos fatos, do direito, do pedido. A sentença liquidanda foi proferida sem a inclusão da condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios. Entretanto, referente valor foi incluído pelo agravado quando o mesmo apresentou seus cálculos. Do direito, a inclusão do valor dos honorários advocatícios na liquidação da sentença fere o princípio da inalterabilidade da sentença liquidanda, previsto no artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Diante disposto, olha só meu pedido, diante disposto, requer a Vossa Excelência seja reformada a sentença para excluir da conta de liquidação o valor dos honorários advocatícios. Com isso, a gente finaliza a nossa primeira tese. A nossa segunda tese era justamente a data do termo inicial da correção monetária, da aplicação da correção monetária. O que aconteceu? Lá no exercício, o agravado acabou incluindo, aplicando a correção monetária, utilizando como data inicial da aplicação da correção monetária a data do ajuizamento da ação, quando na verdade ele deveria ter utilizado a data do arbitramento da condenação, que é a data da sentença ou data do acórdão. Olha só como é que ficou a nossa tese. O agravado utilizou a data do ajuizamento da ação como termo inicial para aplicação da correção monetária. Ocorre que, nas condenações por danos morais, a indenização deve ser calculada utilizando a atualização monetária a partir da data de arbitramento ou da alteração do valor, nos termos da súmula 439 do TST. É justamente a súmula 439 do TST
que trata desse termo inicial da aplicação da correção monetária. E em se tratando de indenização por danos morais, a indenização por danos morais, ela tem que ser calculada utilizando como termo inicial da aplicação da correção monetária a data do arbitramento da condenação e não a data do ajuizamento da ação. E meu pedido, diante do exposto, requer a vossas excelências seja reformada a sentença para alterar o termo inicial da correção monetária. Só isso que eu pedi, para aplicar de forma correta a correção monetária. Não tem como excluir a condenação, já que eu já fui condenado com trânsito em julgado. Próxima tese que nós desenvolvemos foi a tese do bem de família. Muito embora o agravante aqui morava sozinho, porque era viúvo, ele não pode ter o bem penhorado. Olha só como é que ficou nossa tese. Após ser citado, o agravante teve penhorado seu único imóvel no qual reside sozinho. O artigo 1º da Lei 8.009 de 90, a lei que trata da proteção ao bem de família, torna impenhorável o único bem imóvel do casal ou entidade familiar. Ô Douglas, mas ele não era entidade familiar, ele não era casal nem entidade familiar. Sim, mas ele era viúvo, o exercício falou para você que ele era viúvo. Sendo que a súmula 364 do STJ estende tal proteção aos bens das pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Então aqui a sua tese, você deveria desenvolver a sua tese com base no artigo 1º da Lei 8.009 de 90, combinado com a súmula 364 do STJ. Súmula 364 do STJ. Olha o meu pedido. Diante do exposto, requer a vossas excelências seja reformada a sentença para determinar a desconstituição da penhora. Nesse caso, tem que desconstituir a penhora, porque não cabe a penhora de bem de família. E para a gente finalizar a nossa peça, vamos para os pedidos. Dos pedidos. Por todo exposto, requer o conhecimento e provimento. Olha, CPR, regra do CPR. Se trata de recurso? Se trata de recurso, eu tenho que pedir o CPR, conhecimento e provimento do recurso, para os fins de reforma da sentença. E aí eu finalizo com o meu encerramento. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, não assina a peça, não coloca seu número da sorte, que tudo vai dar certo. Muito obrigado pelo prestígio mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma peça prático-profissional para a sua revisão da segunda fase em trabalho. Não se esqueça, vitória na guerra, sua sorte é você quem faz.